Então, muito bom dia a todos, com as bênçãos da espiritualidade. Obrigada à espiritualidade, aos organizadores deste evento e aos participantes, aos palestrantes e a todos aqueles que estão aqui presentes, porque no fundo o resultado deste trabalho é com certeza resultante da intervenção de cada um de nós, dos nossos pensamentos, da nossa harmonia, do amor que aqui vivemos a cada momento. Então, obrigada. E então vou falar nesta primeira temática sobre saúde, definida como a perfeita harmonia da alma. Desculpem, mas ainda me estou aqui a habituar. Então, a verdade é que nós sabemos que desde sempre na Terra, devido às condições deste planeta, sendo um planeta de provas e expiações, e muito antes disso, ainda um planeta primitivo, que de facto a doença, o sofrimento do corpo físico esteve sempre presente. E desde sempre o homem, desde a mais remota antiguidade, que tentou encontrar explicações e encontrar resoluções para as suas maleitas do corpo físico. Então, nessas épocas mais remotas, as doenças eram vistas como resultantes de influências malignas dos maus espíritos. As doenças eram vistas como um sinal da cólera divina diante dos pecados humanos, não é? E claro que perante essas crenças, os tratamentos eram baseados muito em práticas mágicas, religiosas, feitiçarias, exorcismos, enfim, rituais mágicos, porque não havia um maior entendimento sobre aquilo que era a doença. Eu ainda não consigo. Agora deu, mas eu não vi onde é que carregou. Foi neste? Ok. E assim foi durante muitos séculos. Os primeiros registros sobre explicações mais racionais sobre saúde e doença estão relacionados à época de Hipócrates, portanto, a chamada medicina hipocrática. É ele que nos traz esse primeiro entendimento mais racional, afastando-se um bocadinho daquela mística da origem das doenças. Então, ele diz-nos que a doença chamada sagrada não é, em minha opinião, mais divina ou mais sagrada que qualquer outra doença. Tem uma causa natural e sua origem supostamente divina reflete a ignorância humana. Vejamos este salto no entendimento do que é saúde e doença. E os seus ensinamentos, sabemos que até hoje nós fazemos o juramento de Hipócrates, não é? No final da Faculdade de Medicina. Então, sim, ele foi um marco muito importante no olhar da doença, no crescimento do olhar sobre essa relação entre saúde e doença até, digamos que, ao século XVII. Ou seja, durante muitos séculos, continuou a ser um grande pilar e a capacidade que nós tínhamos do entendimento mais racional sobre a questão da saúde e da doença. Portanto, constituía o principal corpo de explicação entre o século IV a.C. e o século XVII. Vejamos que grande período em que mantivemos aqui este entendimento, embora, claro, com diferentes nuances e conquistando alguns conhecimentos. E segundo os quais a saúde seria mantida pelo equilíbrio entre 4 humores. O sangue, que era procedente do coração, o sangue seria quente e úmido. A fleuma, procedente do sistema respiratório, fria e úmida. A bilis amarela, procedente do fígado, quente e seca. E a bilis negra, procedente do baço, fria e seca. E, portanto, digamos, dentro de harmonização destes vários fluidos no corpo de cada ser humano, se encontraria um estado de maior saúde ou de maior debilidade e doença.
É de facto a partir do meados do século XIX que nós vamos encontrar aqui um salto enorme no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e, consequentemente, desta área tão importante da área da medicina. Poderíamos trazer aqui imensos exemplos, mas apenas para nos relembrarmos alguns dessas grandes descobertas desse século. Podemos realmente falar de Darwin, de Louis Pasteur, de Rudolf Virchow, Wilhelm Morton, Joseph Lister, Pierre e Marie Curie, entre tantos outros que fizeram marcos importantes neste século. E isto permitiu um grande desenvolvimento e uma transformação progressiva, mas rápida, sobre este olhar ou esta busca da saúde ou da resolução da doença. Mas é importante também aqui sinalizar que este grande crescimento na possibilidade de tratar e de curar algumas doenças também teve uma relação muito próxima, muito íntima com o desenvolvimento sociocultural. Por exemplo, a questão do saneamento público, da água potável, foi realmente um marco que fez esta diferença entre o controle de tantas epidemias e tantas epidemias que se verificavam até àquela altura e depois o controle dessas mesmas doenças. Mas vejamos que, apesar dessa evolução científica, tecnológica, social, cultural, a saúde, a doença continuava a ser vista como a ausência de saúde. E é já no século XX que a Organização Mundial da Saúde nos traz esta definição de saúde mais abrangente, englobando várias componentes e não só o estado de saúde ou de doença do corpo físico. Então, a Organização Mundial de Saúde, na Carta de Princípios de 7 de abril de 1948, vejamos já a meados do século, passa a definir saúde como um estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença. Foi um marco muito importante. E sabemos que durante o século XX e adentrando o século XXI, a evolução científica não mais parou e hoje estamos num patamar muito diferente daquele que poderíamos falar no início do século XX. Então vejamos que em 2003 o projeto Genoma Humana fez história ao sequenciar 92% do genoma humano. Este estudo foi publicado pela primeira vez em 2004. Mas, por quase 2 décadas desde então, os cientistas lutaram para decifrar os 8% restantes. E o nível genoma completo foi alcançado em maio de 2021, restando agora apenas 0,3%, enfim, de algumas bases para decifrar ou alguns pormenores para decifrar na descodificação desse genoma humano. A maioria dos genes foi identificada por uma combinação de abordagens experimentais e de bioinformática de alto rendimento, mas ainda havia muito trabalho a ser feito para elucidar melhor as funções biológicas dos seus produtos, as proteínas e o RNA. Sim, porque quando se codificou o genoma humano, percebeu-se que estava muito para aquém essa codificação de nos permitir todas as explicações que pensávamos ser possíveis a quando dessa descodificação. Então, hoje, na época atual, estamos num outro patamar. Estamos no patamar das ciências chamadas ómicas. Nos últimos anos, as chamadas ciências ómicas, que constituem uma área de estudo cujos nomes terminam em ómicas ou omics do inglês, tornaram-se proeminentes dentro da biologia como uma nova fase dos estudos sobre a genética dos seres vivos. Atualmente, esses campos de conhecimento estão a expandir-se de forma acelerada e novas vertentes surgem a todo momento. As ómicas, que incluem a genómica, a transcriptómica, a metagenómica, a proteómica, a metabolómica,
surgiram com a integração de grandes volumes de dados nos estudos das ciências biológicas sobre o DNA. E o que é que isto nos quer dizer? Isto quer nos dizer que este desenvolvimento permitiu-nos também avançar muito na questão do diagnóstico e também na estruturação de novos tratamentos. No diagnóstico, porque conseguimos identificar inúmeras alterações moleculares, imunocitoquímicas, polimorfismos que nos ajudam no diagnóstico, na precisão do diagnóstico. Cada vez, por exemplo, no diagnóstico do cancro, ele tem que vir associado a não só, por exemplo, cancro do pulmão, mas depois especificando todas estas alterações que podem ser identificadas e que vão permitir, digamos, encontrar um tratamento mais específico e mais ajustado a cada situação de cancro. Ou seja, cada vez há uma maior diferenciação que nos permite escolher um leque de tratamentos mais diverso. Por exemplo, temos aqui, a título de exemplo, até há bem pouco tempo, algumas décadas atrás, o que é que nós tínhamos como tratamento do cancro? Enfim, teríamos a terapêutica local, a cirurgia, a radioterapia, a radiologia de intervenção. Depois tínhamos a terapêutica sistémica, que no fundo se dividia muito entre a quimioterapia e a hormonoterapia. Com estas descobertas, nós avançamos, nós demos um pulo muito grande e surge a imunoterapia e as terapêuticas-alvo, que permitem, de facto, uma muito maior diferenciação no tratamento destas doenças. Por exemplo, aqui há uns anos falou-se muito destas terapêuticas, enfim, ainda de uma forma não muito precisa, quando muitas pessoas recorreram à Alemanha para fazerem tratamentos específicos. A verdade é que eles já estavam a ser feitos e a ser estudados em várias partes do mundo. E hoje é uma realidade nossa, o tratamento, por exemplo, com células CAR-T. Este tratamento, trazendo apenas este exemplo para ver ao ponto até onde nós já conseguimos chegar na tentativa de cura de muitas doenças. O tratamento com células T, com receptores de antigênio quimérico, CAR, é uma forma de tratamento individualizado que pode ser administrado a doentes com linfomas agressivos e cada vez se vai expandir para outro tipo de doenças. Então, o que é que consiste este tratamento? O tratamento com células CAR-T é uma forma de imunoterapia, o que significa que utiliza o próprio sistema imunitário do doente para combater o cancro. Ou seja, é retirado o sangue ao doente, ele é trabalhado, esse sangue, é introduzida uma alteração genética naquela célula que é multiplicada e depois é reintroduzida no organismo do doente para ele próprio, digamos, expandir a sua capacidade de destruir, no caso, estas células malignas. Então estamos nesse ponto. Uma grande evolução. Os tratamentos, cada vez se fala mais em farmacogenómica, ou seja, cada vez se individualiza, se é possível individualizar mais o tratamento. Não só nós vamos identificar ou especificar melhor, por exemplo, o cancro que o doente tem, mas vamos ainda conseguir perceber, decorrente da avaliação de diferentes polimorfismos, a que fármaco é que o doente vai responder melhor. E isso vai fazer com que, claramente, possamos ter um melhor controle dessas doenças. Então, sim, quando olhamos para aqui, ficamos claramente, de alguma forma até admirados, aonde é que nós chegamos nesta evolução científica. Estamos na era da nanometria, não é? Mas aqui surge sempre a mesma questão. Ou seja, todo este avanço científico, tecnológico, social, económico e cultural permitiu-nos encontrar a doença? Bom, de facto, temos essa clara ideia de que conseguimos, sobretudo nos últimos 2 séculos, como nós dissemos, ou século e meio, digamos assim, erradicar algumas doenças infecciosas,
muitas delas através da vacinação. Nós sabemos que se erradicaram do planeta muitas doenças, infelizmente algumas estão a voltar agora na sequência da guerra, como temos, por exemplo, o exemplo da poliomielite. Conseguimos curar outras doenças, controlar muitas doenças crónicas, ou seja, permitir que o doente, apesar da doença, sobreviva mais tempo, melhorar a qualidade de vida, aumentar a longevidade. Claro, essa significativamente, se pensarmos que na Idade Média a longevidade rondava aos 40 anos e agora ronda aos 80, então nós quase que dobramos a nossa expectativa de vida, mas apesar disso, apesar dessa evolução, apesar destas descobertas todas de que falamos, a doença continua a ser uma realidade de todos os dias e todas as idades. Apesar destas descobertas contínuas, por exemplo, no tratamento do cancro, nós constatamos que ele vai aumentando a cada dia e muitas vezes vai se expressando de uma forma mais agressiva. Apesar de toda a evolução, muitas doenças continuam a ser incuráveis. Muitas das doenças incuráveis levam a limitações profundas, como, por exemplo, os AVCs, as demências, e outras levam à morte a curto prazo, como já disse, por exemplo, o cancro ou a esclerose lateral amiotrófica. Isto apenas a título de exemplo. E com toda esta evolução que nós falamos, a verdade é que pensa-se que em 2030, e estamos bem perto de 2030, prevê-se que uma em cada 2 pessoas seja afetada com cancro. Então temos aqui que nos questionar do que é que realmente estamos a falar e o que é que falta para vencer a doença. E quando falamos nesta questão de como vencer a doença, nós temos que ter em conta essencialmente 2 aspectos, que não podemos dissociá-los. O primeiro é termos consciência que estamos num planeta em que, sim, a nossa matéria é ainda muito densa, em que estamos ainda num planeta, enfim, na proximidade da transição, mas que ainda é um planeta de provas e expiações. E a responsabilidade, há aqui uma responsabilidade. Primeiro, nós estamos neste planeta reencarnados, não por acaso. Então, sim, estamos, digamos, mergulhados em tudo o que se passa dentro dele e sabemos que há claramente uma responsabilidade coletiva, não é, da situação em que nos encontramos de doença e de maior fragilidade. Claro, a poluição extrema, não é, que nos está a levar à destruição do nosso planeta, as radiações, enfim, toda a nossa vida, o stress em que nós vivemos, tudo aquilo que nos rodeia. Vejam que interessante, se nós fizemos esta reflexão e que dissemos que um dos grandes fatores de desenvolvimento da humanidade e de, digamos, de aumento da sobrevivência foi o desenvolvimento sociocultural, não é? Com a maior higiene, o saneamento, todas essas medidas. Então isso permitiu, de facto, um aumento da sobrevivência e agora estamos a viver o contrário, ou seja, essa mesma evolução social, não é? Está a fazer com que nós criemos ou, pelo menos, facilitemos o aparecimento ou o desenvolvimento de outras situações de doença e de grande gravidade. Este aspecto é interessante nós refletirmos. E depois, então, temos essa, sem dúvida alguma, responsabilidade coletiva por estarmos reencarnados, porque fazemos parte deste planeta. Mas depois temos também que pensar noutra dimensão e temos que pensar que há, de facto, aspectos para além daqueles que nós conseguimos identificar dentro, estritamente, do corpo físico, mesmo chegando à partícula de menores dimensões, não é? E aqui, sem dúvida alguma, que nós já percebemos que há um fator mental, psicológico, que vai interferir neste estado de saúde e de doença. Desde há muito, ainda não se falava muito desta situação, ou pelo menos falava-se, mas não tínhamos comprovação,
que quem trabalha na área da medicina tinha a clara percepção de que algumas doenças, algumas situações apareciam ou agravavam em contexto de um fator psicológico, mental. Uma situação de depressão, de maior fragilidade psicológica. Sabíamos que muitas vezes, embora não o pudéssemos comprovar, se relacionava com o desplotar ou, digamos, o agudizar de um quadro de doença. Às vezes tínhamos a percepção que, por exemplo, muitos cancros surgiam depois de um evento emocional traumático. Íamos conversando entre nós, não é? Embora não existissem ainda estudos comprovativos dessa relação, mas todos nós falávamos sobre isso e todos nós sentíamos que essa era uma realidade. Também todos nós sabemos, e já o vivenciamos, que se estivermos mais tristes, mais desmotivados, mais depressivos, temos uma maior tendência, por exemplo, a termos doenças infecciosas, ou pelo menos vivenciarmos essas doenças infecciosas de uma forma um pouco mais agressiva. Todos nós temos essa percepção que se estamos mais debilitados psicologicamente, há como que ali uma predisposição para realmente se alojarem, se multiplicarem ou cursarem de uma forma mais grave um processo infeccioso. E também, no século passado, se falou muito e se instituiu muito o conceito das doenças psicossomáticas. Foi o início de um entendimento. Digamos que as doenças psicossomáticas seriam as doenças com origem na nossa mente, na nossa parte psicológica, que acarretavam uma expressão no nosso corpo físico. Mas também aí foi dado um grande salto, como também já muitas vezes explicou a nossa colega que irá falar, a nossa psiquiatra, e que realmente fala e aborda muitas vezes esta questão das doenças psicossomáticas. Porquê? É muito interessante, como diz a doutora Gláucia, é muito interessante porque a denominação, o grupo das doenças psicossomáticas deixou de estar sinalizado no Dicionário Internacional Médico, de codificação dos diagnósticos médicos. E porquê? Por esse avanço. Porque a ciência já compreendeu que não é possível fazer essa dissociação de um quadro psicológico com a expressão somática, porque, na verdade, sempre que existe uma situação de doença, está envolvida uma parte, digamos, mental e psicológica. Então, essa divisão deixou de fazer sentido porque ela coexiste. Então, vejamos que largos passos nós demos na direção do entendimento da saúde e da doença para além do adoecimento do corpo físico. E a título apenas de exemplo, a ciência tem-se desenvolvido e tem vindo a trazer provas e a corroborar com este pensamento. Por exemplo, Michael Irvin diz-nos que respostas comportamentais são a chave de ativação das vias neuroendócrinas e autonómicas, que modulam, por sua vez, o sistema imune, com implicações no aumento da suscetibilidade a várias doenças. Então, isto já não é só uma percepção, já é uma comprovação científica sobre esta realidade e esta relação entre mente e corpo físico. Mais do que a relação, é quase a indissociação. Michael Huff, um imunologista e um investigador, diz-nos: o pensamento e sentimento pode afetar o movimento, a divisão ou outra atividade das células. O estado emocional é o principal agente que determina a capacidade da pessoa combater a infecção. Vejam que interessante. Mais uma vez, o foco da infecção, que enfim, que parece algo tão externo a nós, afinal de contas, o vírus, a bactéria, não é? Está fora, por alguma forma nós temos contacto, mas a verdade é que a nossa atitude pode afetar a nossa capacidade de combater aquela infecção e, portanto, digamos que ampliá-la ou minimizá-la.
Candice Pert, que faz um grande estudo dentro do campo da psiconeuroimunologia. Ela diz-nos: não podemos continuar a pensar que as emoções têm menos importância do que as substâncias materiais ou físicas. Ao invés, devemos vê-las como sinalizadoras celulares envolvidas nos processos de tradução de informação para a realidade física. Transformam literalmente a mente em matéria. Não é a espiritualidade que diz, às vezes temos a sensação que estas não foram comprovadas, mas é já a ciência que, dentro da nossa necessidade de comprovação dentro da metodologia científica vigente, que nos traz esta informação, digamos, corroborando com aquilo que de há muito a espiritualidade nos vem dizendo. Candice Pert diz-nos ainda: o substrato bioquímico das emoções, neuropeptídeos, estão em constante comunicação com o sistema imune, parecendo controlar a migração das células imunológicas, mecanismo através do qual a saúde ou a doença são gerados. É incrível, não é? Digamos, esta comprovação. E depois, Kazuo Murakami, que nos vem falar da atitude mental também, ligando à genética. Os nossos genes não são imutáveis, alteram-se em resposta a diversos fatores. Hoje é muito falado, aqui é apenas não é, digamos, isto seria um tema por si só, então é só mesmo para pontuar, mas aqui teríamos que falar sobre a epigenética e a importância que ela tem na manifestação das doenças do corpo físico. Então diz-nos ele que o nosso organismo está equipado com um mecanismo de liga-desliga que pode ser acionado por uma atitude mental. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que a maior parte das doenças, mesmo aquelas que nos parecem existir um componente hereditário, na maior parte das vezes existe uma predisposição e que através de outros mecanismos nós podemos realmente ativar ou desativar, digamos, o desplotar de uma determinada situação. Então, pesquisas demonstram que a nossa maneira de pensar pode realmente ter esse papel de desativar ou ativar os nossos genes. Temos aqui, enfim, alguns estudos, muitos outros já foram feitos. Muitos estudos têm demonstrado os efeitos desfavoráveis da expressão génica devido a fatores emocionais negativos, incluindo choque, ansiedade, medo, raiva e ressentimento. Por outro lado, foi demonstrado que o riso, uma expressão de emoção positiva, influencia a mente e o corpo a nível molecular e biológico. Emoções positivas induzem a expressão de genes que codificam neuropeptídeos. Só a título de exemplo, já trouxe este estudo, mas é sempre interessante porque são coisas que nós vamos conseguindo objetivar. E nós temos essa necessidade de concretizar, de objetivar com, digamos, valores concretos. Então, por exemplo, este teste, este estudo que foi feito também por Murakami, ele avaliou que, digamos, que de acordo com o tipo de emoções que a pessoa estava a experienciar, os níveis de glicemia no organismo divergiam, sendo que, obviamente, emoções negativas faziam com que tivéssemos níveis glicémicos mais altos. E sim, e todos nós sabemos que um diabético, se estiver emocionalmente mais descontrolado, mesmo que tenha a mesma cuidado alimentar, vai ter algumas alterações nos valores de glicemia que vai encontrar nessas medições regulares. Então, neste ponto, e no fundo para resumirmos aqui a nossa linha de pensamento, vamos falar sobre o pensamento. Percebemos neste pequeno raciocínio que o pensamento está, de facto, tem um papel preponderante nesta questão da saúde e da doença, embora, obviamente, hajam todas as alterações do corpo físico. Mais uma vez, Michael Hove diz-nos:
pensamento e sentimento pode afetar o movimento, a divisão ou outra atividade das células. Só para retermos esta mensagem. E Bruce Lipton, um biólogo, um grande cientista e investigador, também nos diz que pensamentos que são energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Vejam que interessante. Ou seja, já não é uma coisa abstrata, são já, digamos, conceitos muito bem estruturados, que já não deixam margem para dúvida. Ele diz-nos que a energia dos pensamentos pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células. As tais proteínas que agora estão a ser tão estudadas como uma base para a explicação de muitos dos processos que ocorrem no nosso organismo. Bom, mas então, sim, poder do pensamento. Mas aqui surge uma outra questão inevitável. Mas então, o que é o pensamento? Bom, mais uma vez, os investigadores têm duas vertentes. A chamada teoria monista, não é? Em que dizem que o pensamento é o resultado da atividade cerebral enquanto órgão material. E depois temos a teoria dualista, que nos diz que a mente está para além do cérebro. E a verdade é que nós sabemos que possamos, independentemente de estarmos aqui, possamos estar mais a favor de uma teoria ou mais a favor de outra. A verdade é que quando há esta dualidade e quando não se consegue chegar a uma definição concreta, a verdade é porque não existem provas irrefutáveis, embora os cientistas, sobretudo a favor da teoria monista, muito gostassem de encontrar, digamos, que lhes permitam excluir o facto de existir a mente para além do cérebro. E, nos últimos tempos, cada vez os estudos feitos são realmente mais a favor da teoria dualista, ou seja, dizendo-nos que o pensamento está para além do cérebro físico. Mas a verdade é que a espiritualidade, através da obra de André Luiz, enfim, desde meados do século XX, já nos trouxe essa informação, que agora vai sendo discutida. Os homens ainda continuam a discuti-la, mas ele já nos trouxe essa informação concreta. E nós sabemos que todas as informações que foram trazidas por André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a verdade é que ao longo do século XX, ao longo do início do século XXI até a nossa época, a verdade é que todos aqueles ensinamentos que muitas vezes foram postos em causa e de forma até muito veemente, têm vindo a ser comprovados pela ciência. E, mais uma vez, no mundo maior, podemos ler a mente é orientadora desse universo microscópico. O cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes que se consagram ao serviço. Em Evolução em Dois Mundos pode ler-se: o coronário possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Aí verte, vejam bem, aí verte o pensamento por secreção subtil, não do cérebro, mas da mente. Então, o pensamento está para além do cérebro físico. A ordem nasce da vontade do espírito, com uma vibração nervosa que age em certa região do cérebro perispiritual, e este emite uma outra vibração nervosa que faz com que a área correspondente do cérebro físico permita uma ordem ao órgão do corpo físico. Então começamos aqui a expandir o nosso raciocínio em relação à questão de saúde e doença, sabendo que temos esta ordem: o espírito, o cérebro perispiritual, o cérebro físico, o corpo físico. Então não podemos esquecer nenhum destes componentes quando estamos a falar de saúde e doença. Então parece claro neste raciocínio
que a saúde atinge-se através da evolução do nosso eu profundo, do nosso espírito, através da nossa evolução. E a espiritualidade traz-nos até a receita para encontrarmos esse caminho. Por exemplo, Emmanuel, em Pensamento e Vida, diz-nos: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares. Então é o convite claro à nossa transformação íntima, não é? À nossa reforma íntima, através da prática do bem, da prática do amor, que é, no fundo, o que resume tudo isto. Bom, mas chegando aqui a este ponto, eu acho que todos nós nos colocamos esta questão. Mas então, porquê é que aqueles que se esforçam nesse caminho do bem, da reforma íntima, estamos aqui nessa procura? Penso que muitos de nós estamos aqui no caminho do encontro com esse conhecimento, com esse entendimento mais profundo do nosso eu, dessa relação entre corpo físico e espiritual. Então, porquê que mesmo esses que se esforçam nesse caminho do bem continuam a ser visitados por doenças graves, tantas vezes crónicas ou mesmo incuráveis? É uma questão. Eu questiono-me sobre isso. Então, para responder a esta pergunta, temos obrigatoriamente de colocar uma outra. E qual é essa pergunta? É esta: que saúde procuramos? Essa é a base do nosso raciocínio. É pensarmos o que é que realmente nós entendemos por saúde e que saúde nós procuramos. Procuramos a saúde física do nosso corpo perecível. Vivamos nós 70, 80, 90, 100 anos. Sabemos que esse tempo é um tempo muito curto, muito pequeno, na eternidade da existência da nossa alma, do nosso espírito. Então, é essa saúde física que nós procuramos ou é a saúde da alma? E aqui nós temos que parar um bocadinho para refletirmos, porque se realmente nós procuramos a saúde do corpo físico, estamos a viver uma grande ilusão. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Nós não podemos focar-nos na procura da saúde do corpo físico. Claro que é lícito nós buscarmos curarmos-nos, procurarmos todas as soluções para tratarmos do nosso corpo físico. É um dever, é uma obrigação cuidarmos do nosso corpo, cuidar do corpo e da alma, sem dúvida alguma. E nesse processo é muito importante nós pensarmos que tudo é importante. É importante o nosso dia-a-dia, os nossos hábitos. É importante aceitarmos a medicina tradicional, fazendo os exames necessários, tomando a medicação que nos é proposta, nessa busca da resolução do nosso problema de saúde. Porque quando nós negamos todas as descobertas que vão sendo, digamos, conquistadas, elas não são por acaso. Elas surgem no momento em que a espiritualidade maior, uma ordem superior a nós universal, o permite. Então nós devemos de aceitar essas propostas terapêuticas. São imperfeitas? Sim, são imperfeitas. Mas estão no patamar da nossa própria imperfeição. Então é o recurso que nós ainda temos para lidar com a saúde e com a doença. Então nós devemos de aceitar. Porque quando nós procuramos a espiritualidade e dentro dessa espiritualidade rejeitamos o tratamento preconizado na Terra, os tratamentos materiais, queridos amigos, é uma atitude de orgulho.
É acharmos que estamos a ser superiores e que o nosso corpo já pode evoluir, já se pode isentar das doenças só nessa busca da espiritualidade. Essa busca é essencial. Mas Jesus disse, ajuda-te que o céu te ajudará. A espiritualidade vai nos ajudar em consequência do nosso movimento para nós próprios nos ajudarmos e não fazer o trabalho por nós. Então não nos iludamos. Não deixemos cair em fundamentalismos que quantas vezes nos trazem a situações tão difíceis. Infelizmente, já tive a oportunidade de vivenciar situações de companheiros nossos de caminhada que caíram nessa dualidade e que se entregaram entregaram nas mãos exclusivamente da espiritualidade a cura, o tratamento do corpo físico, negando os tratamentos terrenos. Não, tudo que está na Terra nos é necessário. Se temos uma doença psiquiátrica, se temos um problema mental, dentro da nossa condição física, nós temos que procurar ajuda. E se tivermos que fazer medicação, temos que fazer medicação. Depois fala-se muito, não, eu quero fazer tudo natural. Está certo. Mas nós nos esqueçamos que é uma interpretação muito errada em relação a essa questão. É porque nós, ou muitos de nós, falamos ainda muito em medicinas alternativas. Não há medicinas alternativas. Há medicinas complementares. E quando nós entendermos que é uma complementação, vamos perceber que temos o direito, que temos o dever de procurar aquilo que nós entendemos que é melhor para nós, não negando aquilo que nos é oferecido dentro também de um programa tradicional. Façamos esta reflexão. Tudo que são extremos, tudo que são fundamentalismos, temos visto isso ao longo da história, não nos ajudam. O caminho do meio, como diz o budismo, é sempre mais certo. Então, nesta procura, é importante, isto é um pouquinho à parte, mas nesta procura do tratamento que nos é lícito, que é obrigatório nós fazermos para também a cura do corpo físico, temos que ter esta ponderação, temos que ter este bom senso de aceitarmos aquilo que o universo, aquilo que a espiritualidade permita que exista na Terra. Complementariedade. Não é um ou outro. Enquanto for um ou outro, nós nunca nos vamos entender. Em lado nenhum. Nem em casa, nem na política, nem em coisa nenhuma. E na saúde também é assim. Então, sim, nós temos que procurar essa saúde, digamos, a cura da doença ou a minimização dos efeitos da doença no nosso organismo. É, de facto, uma responsabilidade nossa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber aceitar que algumas doenças nós vamos conseguir curar, sim. Outras doenças nós vamos conseguir controlar, mas noutras situações nós vamos que tentar acomodar-nos à evidência daquela situação, daquela doença ou mesmo daquela progressão. E noutras vamos ter mesmo que aceitar até mesmo a finitude do nosso corpo físico. A questão não é que nós não possamos pedir à espiritualidade ajuda para realmente nos ajudar na cura, no processo de cura de uma determinada doença. Claro que na nossa condição de seres humanos, ainda tão agarrados à nossa matéria, isso é um pensamento normal, lógico, básico. A questão é percebermos que a resposta que recebemos pode não ser aquela que nós gostaríamos. Tal como quando nós temos uma criança que todos os dias quer comer chocolates, não é, senhor doutor pediatra? E nós dizemos assim, a mãe e o pai dizem, não pode comer chocolate, vai comer sopa. E a criança vai berrar, chorar, vai dizer que a mãe é mau, o pai é mau, que não lhe fazem a vontade, enfim. Ela não vai entender porque é que não pode comer chocolate, porque o chocolate é o que ela gosta, é o que ela quer. Vai ter que comer sopa. Mas nós temos a certeza absoluta que essa opção
é uma opção de amor. É uma opção de amor. Não é fazer a vontade da criança. É escolher o que é melhor para ela, na sua condição de criança. Então é assim que nós temos que olhar. Muitas vezes, sim, nós pedimos a cura. Podemos pedir a cura. Claro, não tem mal nenhum. Mas se ela não chega, é termos esta capacidade de entendimento e de aceitação. Para que nos planos que não nos são permitidos vislumbrar, não é o melhor caminho para nós. Então é nessa complexidade na qual nós não conseguimos chegar ainda ao cerne da questão, toldados pela nossa matéria, pelo nosso corpo físico, que nós temos que pensar sobre saúde e doença. E então, voltemos à pergunta: que saúde nós procuramos? A saúde física ou a saúde da alma? Porque se procurarmos a verdadeira saúde, nós vamos ver que, apesar de não gostarmos, a doença, muitas vezes, é um caminho para atingirmos essa saúde, enquanto saúde da alma. Desculpem. É essa a saúde que nós procuramos. É a perfeita harmonia da alma, que ultrapassa a vivência desta nossa experiência e que vai conosco para além dos tempos, em todas as outras vivências que haveremos de ter. E nessa situação, de facto, a doença muitas vezes traz-nos a oportunidade desse crescimento. A doença muitas vezes, e salvaguardando sempre esta questão de ser importante nós lutarmos para a saúde e fazermos tudo, quer do ponto de vista da alimentação, de vícios, de pensamento, enfim, tudo. Não é? Mas temos que entender que muitas vezes a doença permite-nos trabalhar determinadas questões interiorizadas dentro de nós. Permite-nos refletir sobre muitas posturas que temos durante a vida, sobre opções que fazemos, que quando confrontados com a doença percebemos que se calhar são insignificantes, que se calhar temos que tomar outras opções na nossa vida. A doença é um convite constante ao nosso melhoramento, à nossa evolução, ao nosso crescimento. E isto não é a apologia do sofrimento, não. Nós temos que lutar para a resolver, mas com esta consciência, porque só assim é que nós conseguiremos, passo a passo, encontrar a perfeita saúde da alma. Então vejamos a doença como caminho. Quando somos visitados pela doença, em vez de nos perguntarmos porquê, quantos de nós já não fizeram essa pergunta? Eu fiz ao longo da minha vida em diversas situações. E todos nós às vezes fazemos, uns mais, outros menos. Ou se não fazemos, nós ouvimos outros fazerem. Porquê? Porquê a mim? Porquê que eu tive que ter esta doença? Porquê que Deus não me concede a cura? Porquê que a espiritualidade não me ajuda mais? Ela ajuda, ela está sempre lá a ajudar-nos. Só que lá está, não da forma como nós queremos. Revoltamos-nos quantas vezes, entregamos-nos à revolta, ao desespero, à impaciência, perante a impossibilidade de encontrarmos essa cura tão frágil do corpo físico. Então, a doença muitas vezes traz-nos o convite de nós, em vez de perguntarmos porquê eu tenho esta doença, perguntarmos para quê que eu tenho esta doença. E isto faz toda a diferença. Porque isto vai nos permitir fazer uma reflexão, uma introspeção, de percebermos o que é que esta doença me quer dizer. O que é que eu posso aprender na vivência desta doença? Como posso crescer na vivência desta doença? É esta a questão que nós temos que colocar perante nós próprios, na nossa doença ou na vivência da doença de um ente que nos é querido, num ente que nós amamos. Sim, porque quando alguém está doente, numa família,
há uma envolvência, não é por acaso. Todos estão em sofrimento, todos estão, de alguma forma, doentes. E esse processo é um processo individual, claro, de cada um, enquanto elemento de família. É o processo individual do doente, mas é também o processo de crescimento que nos é permitido enquanto agregado familiar. Então, coloquemos esta pergunta. O que é que eu posso trabalhar dentro de mim? O que é que me está a ser difícil na gestão desta situação que eu tenho que melhorar? E se tivermos essa abertura para olhar para dentro de nós, para olharmos para as nossas sombras, como diz Jung, nós vamos conseguir, pouco a pouco, integrá-las no nosso eu. Não é excluí-las. Enquanto nós excluímos, estamos a tentar excluí-las, estamos a pôr a cabeça debaixo da areia. Nós vamos tentar integrá-las, para assim conseguirmos dar esse passo na direção da saúde, enquanto perfeita harmonia da alma. Então, como eu disse, claro que devemos procurar a cura do corpo físico e fazer o que está ao nosso alcance para atingirmos. É nossa obrigação. Mas, se a cura não chega, não nos entreguemos ao desespero. Peçamos à espiritualidade, sobretudo, paciência e aceitação dos desígnios divinos. Porque eles estão muitas vezes, ou quase sempre, para além do nosso entendimento. Porque a questão, e que nós às vezes não pensamos nisto, é que não basta sofrer. Não basta sofrer. Nós podemos sofrer muito, podemos sofrer uma vida inteira. E isso não representar um crescimento significativo para a nossa alma. Porquê? Porque se nós sofrermos com revolta, com raiva, com não aceitação daquela condição, nós estamos a sofrer, mas nós não estamos a evoluir. Então a questão difícil é que, para além de sofrermos perante as vicissitudes da vida, nós ainda temos que aprender a bem sofrer. Esse é aquele sofrimento que, não sendo apologia, nunca é apologia do sofrimento, porque nós nunca sabemos onde é que está o momento que se determina que esse problema seja resolvido ou não. Então não é apologia do sofrimento, mas enquanto ele existe, nós temos que bem sofrer. E bem sofrer é isso, é aceitar, não de uma forma passiva, porque temos que lutar, mas de uma forma pacífica, de aceitação perante aquilo que nos acontece. Então é isso. Claro que quando nós encontrarmos essa harmonia da alma, se tivermos necessidade de reencarnar aqui na Terra ou noutro planeta qualquer em que tenhamos este corpo denso, é natural que, se tivermos harmonia da alma, tenhamos saúde. Ao que consta, Jesus nunca adoeceu. Mas por hora, nós temos a doença, que é a oportunidade de crescimento e evolução, para progressivamente encontrarmos esta harmonia da alma. A doença como caminho. A verdade é que, se nós pararmos para pensar um bocadinho, claramente que compreendemos que podemos ter muita saúde física, sermos os mais saudáveis, sermos atletas, mas estarmos muito doentes. Todos os dias nós podemos ver isso à nossa volta. Aqueles que se entregam ao vício, ao orgulho, à vaidade. Todos nós temos isso em algum grau. Ninguém está isento. Agora, há diferentes patamares. E há, sobretudo, é normal que nós tenhamos atitudes, enfim, ainda de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Mas muitas vezes é esse processo de autoconsciência e rebobinarmos e dizer, calma, está aqui a bandeira vermelha, vou reposicionar-me, não é? Esse é o nosso trabalho, ainda. Porque a maior parte desses defeitos, dessas dificuldades, ainda têm que ser trabalhadas dentro de nós. É normal, temos que o fazer. Mas esse reconhecimento já é um salto muito grande. Então é isso. Então nós podemos realmente ter uma saúde física, mas estarmos muito doentes da alma, por esses nossos comportamentos.
E não estamos a evoluir, e não estamos a crescer. E por outro lado, podemos estar muito doentes fisicamente, mas estarmos cada vez mais saudáveis. E isso é uma realidade do meu dia-a-dia. Isso é a realidade do meu dia-a-dia. Todos os dias, em cuidados paliativos, lidamos com doentes severamente doentes, com doenças graves e progressivas. Muitas delas a dias, horas da sua partida. Mas muitos deles, nós olhamos para eles e percebemos que realmente eles estão mais saudáveis do que nós, médicos, enfermeiros, enfim, aqueles que estamos a cuidar deles. Há algum tempo atrás, tínhamos uma doente, uma jovem, 35 anos, com um cancro do cólon metastizado, incurável. Linda. E essa nossa doente, pela complexidade da situação, não conseguia ter alta para casa. Então ela ficou internada cerca de meio ano connosco. E todos os dias que nós entrávamos no quarto dela, ela recebia-nos com um sorriso, aceitando a sua doença, ela e a mãe. Nós entrávamos, a mãe numa atitude de aceitação, sofrida, claro, mas numa atitude de aceitação, e ela também. Dia após dia, fazia planos, telefonava à manicure para a manicure ir lá pôr-lhe as unhas de gel, ligava a não sei quantos, falava com todas as pessoas, enviava mensagens aos amigos, confortando-os sobre o seu estado de doença. Fez uma entrevista para uma colega que lhe pediu de oncologia, sobre a forma como lidava e se sentia sobre essa doença. E um dia, já não sei como é que surgiu a pergunta, eu perguntei-lhe como é que ela sentia, como é que ela dava significado ao seu dia-a-dia, encerrada, fechada num quarto, não é? Há quase 6 meses, um dia atrás do outro, ela praticamente não conseguia alimentar-se, e ela disse-me, sim, eu perguntei se qual era o propósito de vida, qual era o significado da vida para ela, e ela disse-me, eu tenho um propósito todos os dias, estar convosco, porque eu aprendi a amar-vos e eu sei que vocês me amam à vossa maneira, e estar com a minha família. Esse é o meu propósito. Enquanto eu estiver assim, eu sinto-me bem. Claro que essa doente estava mais saudável do que eu, que lhe estava a fazer aquela pergunta. Porque ela estava claramente, apesar da sua doença tão grave que a levou à morte, num processo de crescimento interior, num processo de encontro com esta harmonia da alma, com uma serenidade, com uma aceitação, um exemplo para cada um de nós. Há dias, um outro doente, não era meu, era do Dr. Álvaro que está ali sentado comigo. Foi uma situação muito interessante, porque ele também tem um cancro avançado e tinha uma oclusão intestinal a vários níveis, mas a verdade é que ele manteve sempre uma atitude algo ansiosa perante a sua situação de doença, muito com a expectativa de resolver o problema, de, enfim, ultrapassar, ter alta para casa, de alguma forma continuar a sua vida com alguma normalidade. E isso preocupava-nos, porque isso estava-lhe a gerar sofrimento e era desproporcional àquilo que iria acontecer. Até que esta semana, nesse processo dele interno, o Dr. Álvaro tinha planeado toda uma conversa para ter com ele, no sentido de tentar ajustá-lo à realidade, à inevitabilidade de não se conseguir ultrapassar essas situações. E quando chega junto dele, ele diz-lhe, pronto, doutor, eu já percebi tudo. Isto de um dia para o outro. Na véspera ele estava a dizer que ia ultrapassar a situação. E no dia seguinte ele disse-lhe, pronto, doutor, olha, eu já percebi tudo. Já percebi que este é o fim da minha caminhada. Estou tranquilo. Já chamei cá o meu contabilista. Já tratei de todos os assuntos. Já esteve cá a minha esposa e os meus filhos. E eu já me despedi deles.
E também lhe quero agradecer muito por tudo o que fez por mim e tive muito gosto em conhecê-lo. E agora estou em paz. Sim, aquele doente, não sei se segunda-feira, quando lá chegarmos, ainda se encontrará lá. Mas com certeza que neste pequeno período ele encontrou mais saúde do que se calhar no processo de toda a doença em que ele a vivenciou com altos níveis de sofrimento, de ansiedade, de angústia, na busca dessa cura do corpo físico. E o exemplo que eu vos queria trazer e que nos marcou profundamente a toda a equipa, também tínhamos lá um senhor, um doente, 70 anos, com um cancro do pâncreas. Olha, era um exemplo de um senhor, pronto, que enfim, que teria uma situação económica, folgada, e quando lhe fizeram o diagnóstico, ele sim, fez os tratamentos que lhe propuseram, mas fez também vários tratamentos complementares, que ele ia partilhando connosco e que nós íamos também partilhando com ele, ajustando. E a verdade é que ele conseguiu ter ali um tempo de estabilidade da sua doença, apesar da gravidade ao diagnóstico. Bom, mas a situação foi evoluindo e ele acabou por ficar internado connosco. Primeiro por uma dor de difícil controle, mas que depois nós controlamos bem a dor, só que quando ele ficou com a dor controlada, enfim, já estava muito debilitado, já se alimentava muito pouco e ele próprio preferiu manter-se em regime de internamento. E então ele dizia-nos a todos, ele tinha sempre uma palavra de carinho, um sorriso para nós, mas ele disse-nos uma frase que nos vai marcar para todo sempre. Então, quando eu entrava no quarto e perguntava-lhe, então, hoje como é que se sente? Como é que está? E ele respondia-me assim, doutora, estando tudo cada vez pior, eu sinto-me cada vez melhor. A primeira vez eu nem percebi muito bem o que é que ele me disse, mas depois eu compreendi. Era de facto um senhor muito espiritualizado. E ele sentia que estava a ser preparado para a sua partida. Com esta consciência, ele dizia, eu sinto cada vez mais amor à minha volta. Tenho tudo resolvido, estou à espera que me venham buscar. Então, estou pior, mas estou cada vez melhor. E isso foi muito importante, claro, para ele, em primeiro lugar, porque fez este processo, não é? Mas também foi muito importante, vejam como a doença não só nos ajuda a nós, muitas vezes a crescermos, mas também permitir àqueles que nos rodeiam crescerem. Este senhor marcou a equipa, porque toda a gente falou sobre essa questão. Toda a equipa, os auxiliares, os médicos, os enfermeiros, porque aquilo foi uma atitude consistente, não foram só palavras da boca para fora. Toda a sua postura era realmente condizente com isso que ele nos dizia. Então, sim, ele, para além do seu processo individual de crescimento, de caminhar para a saúde, ele ainda nos ajudou a nós todos a darmos um passinho, por pequenino que fosse, na direção da nossa saúde enquanto harmonia da nossa alma. Já passaram alguns meses, mas ainda hoje, volta e meia alguém nas reuniões se lembra daquela frase. Foi marcante. Temos estes e muitos, muitos, muitos exemplos. Doutora exemplos Paula, de cada já dia. esgotou o seu tempo. Quanto Peço tempo é que desculpa. falta? Já esgotou. Ok. Então também já estou no último diapositivo. Então é essa questão que nós temos que pensar. Então é na doença que sentimos a inevitabilidade da nossa finitude. E quando se sente aproximar a morte, é nesse tempo que nos resta que muitas vezes conseguimos dizer e fazer o que não conseguimos enquanto tínhamos a tão desejada saúde do corpo. Muitas vezes é nesta fase que nós conseguimos pedir perdão aos que magoamos, perdoar a quem nos ofendeu, dizer o quanto amamos, porque às vezes nós amamos e até o demonstramos, mas às vezes esquecemos de dizer e também é importante dizer. Então muitas vezes esta é a oportunidade de nós, naquela fase de vivência intensa, de momento único
e o mais importante da nossa vida depois do momento do nascimento, dizermos o quanto amamos. Dizerem-nos o quanto nos amaram e o quanto nos amam. Agradecer e agradecerem-nos. Acredito que desta forma partimos com muito mais saúde do que alguma vez sentimos na nossa experiência terrena. É neste tempo que nos dá espaço para refletirmos sobre o significado da vida, para desenvolvermos muitas virtudes, a humildade, a paciência, a aceitação. E é também neste tempo que mais nos conectamos, ou mais nos podemos conectar com a espiritualidade, num processo de interlaçamento. E assim termino lembrando a frase de Jesus: abençoados os que sofrem, porque deles será o reino de Deus. Muito obrigada a todos.